O governo Temer, com apoio de setores empresariais e de parte da mídia corporativa, insiste na tese de déficit e de futura inversão demográfica para justificar a reforma da Previdência, chegando a amedrontar a população ao dizer que, se a reforma não passar como está, em breve não haverá recursos para pagar as aposentadorias e outros direitos e programas sociais. Mas é muito triste saber que tudo isso pode acabar se não fizermos a reforma da Previdência. Embora reconheçam o desafio demográfico e a existência de privilégios e outros problemas na Previdência, vários especialistas e entidades têm demonstrado que o sistema de seguridade social, na verdade, é superavitário e que existem formas de aumentar a arrecadação sem mexer no bolso e na aposentadoria dos trabalhadores. Apontam que se a reforma de Temer passar, será um dos maiores desmontes sociais da história, ao lado da terceirização aprovada ontem na Câmara Federal e da reforma trabalhista que o governo federal de turno também quer impor ao povo brasileiro. Para informar a população sobre os prejuízos que essa reforma pode trazer e para pressionar o Congresso a não aprovar a proposta de Michel Temer, movimentos populares e sindicais, em 15 de março agora, fizeram um dia nacional de paralisação contra a reforma da Previdência. Mais de 1 milhão de trabalhadores tomaram as ruas de todo o Brasil. A discussão segue muito quente. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre a reforma da Previdência, estão aqui comigo hoje Zeira Camargo, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e Alex Ramires, advogado especialista em Direito Previdenciário. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Afinal, qual o tamanho do desmonte social embutido na proposta de reforma previdenciária do governo federal? Comecemos por aí. Zeira. Olha, eu acho que dá para a gente começar com uma questão muito simples, né? Se a proposta do governo é criar um nível de pobreza absurdamente grande nesse país, ele vai conseguir. Se esse for o objetivo, ele vai conseguir. Se conseguir. esse for o objetivo, ele vai conseguir. Só para você ter uma ideia, mais de 140 milhões de pessoas hoje no país sobrevivem com os recursos da Seguridade Social. Porque quando a gente fala aqui Previdência, não, nós estamos falando de uma estrutura de Seguridade Social que envolve um tripé, e esse tripé é composto da Previdência, da Assistência Social e da Saúde. E as pessoas não se dão conta disso. Além disso, você tem um financiamento próprio dessas três estruturas, garantido pela Constituição Federal. Então, eu acho que a gente tem que relativizar toda essa discussão, essa imposição que está colocada para o governo. A sociedade, ela precisa se dar conta de que ela precisa se apropriar mais dessas informações. Um estudo feito pela Federação por Organizações de Previdência Privada no ano passado apontou que a grande parcela da população não entende sobre previdência. E eu acho que existe também um aproveitamento, né, dessa situação para passar questões que hoje necessariamente não é preciso. Até porque o Brasil nunca deixou de discutir a previdência pública. Nós estamos há anos e anos rediscutindo e rediscutindo. Já houve várias Várias. Né? Então, eu acho que a gente vai falar mais sobre essas questões, mas nesse momento não se justifica. Ela é financiada por meio dos tributos que foram colocados pela própria Constituição, COFINS, a própria CSLL, que vem do grupo do lucro das empresas, né? PIS, PASEP, os concursos de prognósticos, que são provenientes das loterias, Loteria Federal, Mega, né, Mega Loto, Sena, para quem joga, 18% dos concursos vão para a Seguridade Social. Além da minha contribuição como trabalhadora, do meu patrão, né, e
Então, assim, você tem uma fonte de financiamento que garante e faz ainda você ter um saldo positivo no final das contas. Hoje. Sem projetar para o futuro, que talvez merecesse alguma reforma, essa discussão que a Zeira fez menção, que é o tal do cálculo atuarial. A gente vai falar disso já, deixa eu botar o Alex na conversa. Alex, essa desinformação a qual fez referência a Zeira, da população, permite uma série de manipulações e que, em vez de ajudarem, né, no debate público, qualificado, acabam prejudicando o entendimento. Né? Como é que você vê o debate que está sendo feito e, para você, o que significa essa reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer? Então, Tuto, indo até ao encontro da fala da Zeira, eu gosto de, quando a gente está falando sobre reforma da Previdência Social, eu acho que é importante mencionar, eu sempre gosto de abrir minha fala assim, não se trata de reforma da Previdência Social. Porque quando você faz uma reforma, por exemplo, na sua casa, você faz uma reforma para melhorar, não para piorar. Então, o começo da minha fala sempre vai ser essa, não se trata de reforma, se trata de extinção de direitos sociais. Para mim, a palavra-chave é essa, porque não é reforma, porque é algo que foi conquistado ao longo de décadas, não foi nem de 88 para cá, com a chegada da Constituição Federal, ao longo de décadas, que o sistema previdenciário, não só o sistema previdenciário, mas o sistema de seguridade social, que envolve previdência, assistência, saúde, ao longo de décadas foi construído com muito custo para agora chegar e ser extinto, porque praticamente os brasileiros, principalmente aqueles que são menos abastados, eles vão ser os mais prejudicados, porque no papel vão ter acesso ao sistema, mas na prática não, como hoje já é muito difícil. Então, pela falta até de informação, e também o governo federal estava divulgando uma informação até falaciosa, falando que a Previdência está quebrada, tem déficit, inclusive foi proibido de fazer esse tipo de veiculação por meio de uma ação civil pública, não pode mais, por enquanto, falar, até que prove que de fato tem déficit na Previdência Social, até que ele prove, não pode mais falar que tem déficit, e as pessoas ficam com medo, porque não tem informação necessária. Até os profissionais, às vezes, ficam perdidos, economistas, advogados, que não são da área, não são do ramo, não sabem, na verdade, o que está acontecendo. Então, esse debate que está sendo proposto aqui, em outras mídias também, é de suma importância para que nós possamos levar a informação de qualidade, a informação correta para a população. Então, o governo, de fato, se aproveita dessa falta de informação da grande maioria, 99% da população, para passar algo que não é legítimo e para justificar um rombo que não existe. Né? Se existisse, não aumentaria a DRU de 20% para 30%. A DRU, né? A DRU, né? Que é a desvinculação das receitas da União. Você pode pegar 30% e fazer o que você quiser. Antes podia pegar 20%, o governo Temer aumentou para 30%, busca esse dinheiro lá na Seguridade Social e depois vem dizer que faz déficit. Né? Se não tivesse o dinheiro lá, como é que ele aumentaria a desvinculação de receitas da União? As coisas estão muito mal explicadas, né? Zeira, eu queria que você fizesse, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo já entendeu quais são os principais pontos dessa reforma, o que elas mudam em relação ao sistema que a gente tem hoje. Você sabe, aumenta o tempo de contribuição, aumenta o tempo para você poder se aposentar com uma aposentadoria integral em torno daquilo que você contribuiu, né, do teto das suas contribuições, aumenta o tempo mínimo, a idade mínima para se aposentar para as mulheres. Quer dizer, você tem uma série de coisas que estão dadas, mas eu queria ouvir aqui em mais detalhes dos nossos convidados. Aí. Eu acho que tem 2 pontos que são cruciais, né? Primeiro, que a idade mínima de 65 anos para toda a população, independente de separar o mundo em que esses trabalhadores vivem e o grau de exposição ao trabalho ou a questões insalubres que esses trabalhadores, né, estão dispostos durante todo o dia. Você está dizendo, então, por exemplo, homens... isso é diferente a gente estar aqui na televisão e estar cortando cana, né, ou está fazendo um trabalho rural lá no semiárido nordestino ou do norte. É muito diferente isso e, portanto, não é justo você imaginar que você tem uma situação que iguala situações muito diferentes. Né? Você gera desigualdade ao tratar os diferentes como se eles fossem todos iguais.
Exatamente. Essa é uma questão crucial, né? A idade mínima. E a idade mínima não é que se está instituindo a idade, né? A idade mínima agora. O próprio fator, ele já jogou, o fator previdenciário, ele já jogou os trabalhadores para se aposentar mais tarde. E isso vem de 98, né? Claro, se aposentar mais cedo, perde exatamente percentual da aposentadoria. Isso, e quando eu comentei logo ao início que nós vimos discutindo a questão da Previdência durante esses anos, nós também discutimos o 85-95. Né? Que é o quê? A soma da idade e o tempo de trabalho, contribuição, né, previdenciária de mulheres teria que somar 85 pontos para você ter direito a 100% do benefício, né? 100% salário de contribuição. E os homens teriam que completar esses 95 pontos. Então, nós já vimos discutindo políticas que levam em consideração a idade e o tempo. Então, isso não é uma coisa nova, mas uma coisa que se ajustasse. Ou seja, o trabalhador, ao final desse período, teria direito a receber uma remuneração muito próxima ao seu último salário, considerando que o salário dele fosse próximo no limite do teto, alguma coisa assim. Claro, se ele ganhasse muito mais do que isso, muito mais que isso, não. Mas até aí, essa seria a base de comparação. Ocorre que uma outra questão que está posta agora, e que isso é fato, todos os benefícios terão redução. Todos. Mudou a base de cálculo. Independente se as pessoas vão entrar na regra de transição, né? Porque tem um período mínimo que está posto agora, as mulheres acima de 45 anos fariam uma transição, ou seja, pagariam um bônus do tempo que falta, né? 50% do tempo que falta. Vou dar um exemplo, né, para o público, isso. Se a mulher tem hoje 10 anos, falta 10 anos para se aposentar, teria que trabalhar mais 15, de acordo com a PEC, né? Teria que trabalhar mais 15 porque é 50% a mais. E os homens também 50% a partir dos 50 anos de idade, né? Então, em suma, embora tenha essa regra de transição para essa parcela de homens e mulheres, a redução nos benefícios ocorrerá de todas as formas, porque a forma de se calcular esse benefício vai ser outra. Né? Mudou. A base de cálculo mudou. Até então, o que se considerava no país, que se considera até hoje, né? A gente considera os salários acima, a partir de 1994, mas descarta os 20 piores. Então, para aqueles trabalhadores que tiveram, por exemplo, uma remuneração muito pequena no início da profissão, por exemplo, claro, ou em períodos de desemprego, que a pessoa teve que se submeter a um outro rendimento, você poderia desconsiderar. Você considerava os 80% maiores salários. Agora não. A PEC determina que todos os salários serão considerados, todos. Isso já vai reduzir, né? Além de outros aspectos que a gente vai continuar discutindo, que é a própria fórmula, né, de cálculo, não só esse tema. Eu tenho ouvido na mídia corporativa, sobretudo nas mídias, aí televisão, rádio, lido em jornais, naquela parte da mídia que tem defendido a reforma tal como ela está proposta, a chamada reforma, né? O Alex não gosta que chame de reforma, a gente chamou aqui no VT de abertura de desmonte do sistema previdenciário brasileiro, mas tudo bem, ela está sendo chamada de reforma, inclusive pela mídia corporativa, e alguns dos argumentos a favor da reforma é dizer assim, só reclamam da proposta de reforma aqueles que são os privilegiados pela reforma. Então, aquelas pessoas que ganham mais perto do teto do que seria, do limite máximo, portanto, do valor da aposentadoria, seriam aquelas que seriam prejudicadas porque por volta de 70% da população aposentada ganha um salário mínimo. Né? No entanto, eles vão mexer também nas pensões, na aposentadoria rural e pela primeira vez eu ouvi na grande mídia chamar alguém que ganha, depois de trabalhar 35 anos, com essa reforma mais tempo do que isso, podendo chegar aos tais 49, 50 anos, que ganhar 4, 5 mil reais por mês, na melhor das hipóteses, porque o salário de contribuição pode ser muito menor do que esse, tá certo? Mas na melhor das hipóteses, alguma coisa perde 4 mil. É um grande privilegiado no Brasil. E o curioso é que a reforma parece que não pega, né? O judiciário, os já aposentados. Então, eu queria
entender como responder. A minha resposta é essa, de uma certa indignação. Mas, tecnicamente, como responder a isso? É verdade que essa reforma atinge muito poucos brasileiros e, conforme a mídia corporativa, apenas os privilegiados? Não, parece até brincadeira, Tuto, isso. Mas como que os privilegiados ganham um salário mínimo? R$ 937. Muitas vezes pagando aluguel, as despesas básicas de casa, como que se mantém? Como que essa pessoa poderia ser um privilegiado? Porque, como você bem colocou na sua fala, pouquíssimas pessoas hoje ganham de benefício previdenciário do teto da Previdência, 5 mil e pouquinho. Pouquíssimas pessoas ganham isso. Hoje, se você contribuir pelo teto, você não sai no teto por causa da fórmula de cálculo. Então, assim, é um absurdo ouvir isso, porque, assim, estão querendo mexer, quando eu falo extinção de direitos sociais, vamos começar pelo próprio benefício de prestação continuada, mais conhecido como LOAS, que é um benefício, não é previdenciário, é assistencial, e é para aquelas pessoas que precisam, para o idoso, né, ou para o deficiente, para as pessoas que realmente precisam, e é um salário mínimo. E o que estão querendo fazer? Duas coisas, aumentar a idade, de 65 para 70. Então, como que uma pessoa que está vivendo um grau de miserabilidade vai aguentar chegar até 70 anos? Ela não consegue se manter. Como que se chegar... Porque tem estados brasileiros aí que a média... A expectativa de vida é bastante menor. 66, 65, até abaixo disso. Né? E estão querendo desvincular também, ficando nesse caso do LOAS, do salário mínimo. Como que você sobrevive com menos de um salário? Com um salário mínimo já é difícil num estado como São Paulo, por exemplo. Como que você vai sobreviver com menos de um salário mínimo? Então, assim, é extinção de direitos sociais. A verdade é essa. A gente tem que levar essa informação para o pessoal de casa, porque é isso que essa reforma vai fazer. Outro dia eu estava participando de um outro programa que o pessoal estava fazendo perguntas sobre previdência privada. Esse assunto é bacana, é legal saber sobre investimento e tal. Mas como que o trabalhador que ganha um salário mínimo, um salário, e depois que aposenta, o benefício é um salário mínimo, como que ele vai investir numa previdência complementar? Então é um assunto que, de fato, não interessa para a maioria. É bacana que todo mundo saiba, mas aquele trabalhador humilde não vai conseguir fazer esse tipo de investimento. Então, assim, não interessa a gente falar sobre isso. Já que ele faz essa contribuição para a Previdência, ele tem que ter essa contrapartida. É o mínimo de dignidade que pode acontecer. Então, não é incabível essa afirmação aí, com certeza da grande mídia, de uns poucos. Né? Você se referiu ao LOAS, a gente tinha falado disso também, e os famosos BPCs, né? Benefícios de Prestação Continuada, que além da parcela de idosos, enfim, atinge, por exemplo, as pessoas com deficiência, né? E não são todos. E não são todos. É só para famílias cuja renda per capita, né, seja inferior a um quarto do salário mínimo. mínimo. Não é para qualquer um. Quer dizer, alguma coisa para de R$200 por mês. Também aí eles estão querendo mexer, reduzir, quando não, suprimir. Né? Não é para o pobre esse benefício. A gente costuma falar que é para o miserável. Ele tem que estar vivendo um grau de miserabilidade. Tem que estar totalmente à margem da sociedade. Então, olha que absurdo. Como que essas pessoas são os privilegiados da sociedade que estão reclamando. É um absurdo falar isso. Né? E estamos falando de 5 milhões de pessoas. Só. Então, outro exemplo, pensão por morte, por exemplo, que estão querendo também desvincular do salário mínimo. Né? E a regra de cálculo também muda, porque no caso da viúva, que geralmente é o homem que morre primeiro, ela receberia os 50%, mais 10% para cada dependente. Só que quando esse dependente cessa, quando ele fica maior de idade ou falece, esses 10% não volta para a viúva. Além de estar desvinculado do salário mínimo, não retorna. Simplesmente some. É até um confisco isso que estão fazendo. Outra questão também da reforma da Previdência, você não vai conseguir conjugar mais dois benefícios. Então, vai ter que escolher um. Vai ter que escolher um. Então, continuando no exemplo da viúva, ela vai receber a pensão, só que ela continua exercendo atividade laboral. Quando chegar no momento da aposentadoria, ela vai ter que escolher. Mas como que ela vai ter que escolher? Se ela contribuiu, ela verteu contribuição para os cofres do governo. Então, é um absurdo. Tá lá na Constituição, é confisco. Assim, vou até colocar uma palavra aqui na cara dura, porque ela de fato contribuiu e deveria acumular os dois benefícios.
né? Ela preencheu os requisitos para isso, mas infelizmente também estão querendo mexer quanto à acumulação de benefícios, que também é um outro desmonte da Previdência Social. Agora, há uma série de segmentos da sociedade que não serão atingidos pela reforma da Previdência. Ontem ou anteontem, inclusive, o governo está apontando na direção de extrair do regime geral servidores públicos estaduais, né? E municipais, talvez. O que isso significaria? Isso é só uma manobra para tentar facilitar a aprovação ou, ao fazer isso, está se desobrigando, se desresponsabilizando em relação, passando um pepino enorme para governadores, prefeitos e tal? A própria mídia comercial, ela vem batendo destacando desta forma, né? Existem acordos com alguns estados e municípios, então, para que possa passar essa reforma, você tira os segurados dessa conta. Ocorre que você tem 2 municípios com regime próprio, 2.000 municípios no Brasil com regime. Você tem 3.000 que não tem. Esses 3.000 municípios vão fazer a diferença, porque a reforma vai afetar esses trabalhadores também. Então, isso não vai ser uma discussão muito simples. Política tem a ver com a composição de votos, né? Na Câmara agora, mas é uma discussão bem mais complicada e eles não vão conseguir isolar os trabalhadores, não. Tá? Tem uma disputa. Agora, eu acho que tem uma questão central, né, que a gente fica assim, olha, tira uma determinada população, põe uma determinada população nessa proposta, e o que o país, eu acho que o que o governo está tentando forçar nesse debate, ele é totalmente contrário do que os países têm feito. O próprio Brasil tem se comparado aos países europeus, ou até o Chile, e assim, tudo que aconteceu, tanto na OCDE como no Chile, reverteu de forma muito diferenciada na população. Por exemplo, os países europeus não podem ser comparados com o Brasil, né, em termos de benefícios que são concedidos à população. Só para você ter uma ideia, dos anos 50 para cá, né, da última metade do século passado para cá, aumentaram os recursos de benefícios sociais em todos os países da OCDE. Em todos, mesmo no meio da política mais intensa neoliberal, os recursos aumentaram, porque os países perceberam que esses recursos eles voltam em forma de consumo, de aumento de arrecadação e de riqueza para o país. Ou seja, o capital também tem se apropriado dos benefícios, que seja por meio de aposentadorias ou de transferências diretas, né, que ocorrem. No Chile, que é um outro modelo que se levou em consideração, um país que vinha crescendo até a taxas interessantes décadas passadas, instituiu o regime de previdência privada e gerou o quê? Né, com a promessa, né, de que os trabalhadores fariam a capitalização, porque o nosso tema não é capitalização, é de repartição, de solidariedade, né? Fariam um regime de capitalização e teriam, no mínimo, garantido 70% do valor, né, do seu último salário. Hoje, esses trabalhadores vivem com menos de 30%, não estão conseguindo pagar saúde, o país não está bem, teve, né, também crise econômica mundial, desemprego, enfim, né, não está bem. Ou seja, são modelos que não combinam, que não podem ser comparáveis e, ao mesmo tempo, no caso da OCDE, os recursos aumentaram. Tripartites da forma como ocorre no Brasil, né? E a gente fala assim, vou dar um governo, exemplo. Empregador e empregado. Vou dar um exemplo. Dinamarca é o extremo. Mas na Dinamarca, né, os outros modelos não são assim. 76% da contribuição do sistema de seguridade social vem do sistema público. Vem do sistema público. Mas na maioria dos países, a menor parcela, menor nos países desenvolvidos, né, cuja população idosa
está numa quantidade muito maior do que o nosso país, ok? Né? Na maioria dos países, a parcela de contribuição do trabalhador chega a 18%, 20%. Então, é uma outra questão que a gente tem que ficar muito alerta, né? Não. Ver com muita desconfiança, porque muita desconfiança. Não é minha área, mas o sistema econômico é outro. O sistema de seguridade social é outro. O que eles têm de benefícios durante a vida são outros. Então, fazer essa comparação, percebe, não casa, igual você falou mesmo. Não casa, porque é totalmente distinta da nossa realidade, da forma como o sistema da seguridade social foi composto. O próprio sistema tributário do Brasil. Você deu o exemplo da Dinamarca, lá a carga tributária é maior que aqui, 50%. Aqui chega a 33% mais ou menos. Só que olha a qualidade de vida que eles têm lá e olha aqui. E também é muito diferente você pensar em países emergentes, como o Brasil, e pensar em países onde que já passaram pelo período de desenvolvimento, são países ricos, têm uma estabilidade social e de proteção social muito diferentes, tem uma condição econômica de renda per capita muito diferente. Eu queria colocar aqui, para dar tempo, tem já muitas perguntas, a gente tem mais de 500 pessoas nos assistindo nesse momento, e um bate-bola, porque algumas perguntas, eu vou selecionar essas primeiro, elas são de resposta muito simples. Eu vou pedir para vocês serem rápidos. O Yuri Denis, de Cuité, ele pergunta, isso pode prejudicar quem já é concursado no serviço público, a essa reforma? Direito adquirido hoje é para quem hoje já completou o tempo de aposentadoria. E pronto. É isso. Então pode sim, viu, Yuri? E olha que está arriscado ainda, porque às vezes você já tem todos os pressupostos, os requisitos, então corre para aposentar. E é o que eu estou sugerindo até para os clientes do escritório, porque corre e aposenta, porque a gente não sabe, tanto o desmando do governo, que a gente não sabe se ele vai respeitar esses princípios constitucionais. Elaine Renenberg diz assim, existe mesmo rombo na Previdência? A parte do patronal não conta para o saldo final? Conta, não existe rombo. Acontece que, como você mesmo abordou no início, o governo retira o dinheiro da Seguridade Social e apropria ela em outras contas. E a principal dela é a conta de juros. Só para você ter uma ideia, em 2015, o governo pagou de juros 520 bilhões de reais. O gasto com os benefícios da Previdência e o benefício de proteção continuada, né, a aposentadoria, mas os benefícios, totalizou 486 bi. Percebe? Então, desse orçamento, uma parte foi tirada para outras rubricas. Se tira da Seguridade para pagar juros, juros bancários. É interessante isso. Só complementando, tem um ADPF número 415 dos meus amigos Dr. Guilherme Portanova, Dr. Diego Cheruli, que fala justamente isso, para que se faça uma auditoria nas contas públicas. Porque se paga tantos juros, né? Por que até hoje nunca fizeram auditoria nas contas públicas? Porque a gente não sabe quanto que paga, não sabe o que acontece. Em cumprimento até um comando constitucional, que é o artigo 26 da DCT. Por que nunca fizeram lá desde 88? E agora querem fazer uma reforma da Previdência? Jogar essa conta para o trabalhador? Deixa eu colocar a pergunta aqui do Eduardo Selga, via YouTube. Ele pergunta, a extinção do estado de bem-estar social ainda é uma necessidade do neoliberalismo ou esse discurso só ganha validade aqui? A gente está desenterrando coisas anacrônicas, inclusive. Eu acredito mais nessa segunda interpretação dele, porque não tem sentido. Quando nós estamos falando de economia, você tirar dinheiro de circulação, você vai criar um colapso. No sistema, no ciclo, eu não consigo enxergar de outra forma. Agora, existe algumas ações que estão acontecendo desde o início, né, deste atual governo, que leva para o sentido inverso. Nós estamos falando só da Previdência, nós estamos falando do desmonte também dos direitos trabalhistas. Nós estamos falando de vender empresas nacionais e abrir território brasileiro para o capital estrangeiro. Nós estamos falando de uma política totalmente inversa de que nós vimos nesses últimos 15 anos. É um absurdo,
sabe? Então, não tem sentido. Enquanto nós estávamos colocando o Brasil como um país respeitado no mundo, jogando nossos produtos lá fora, e constituindo inteligência, né, a partir da política industrial, a partir da educação, criação de universidades, hoje o sentido é outro. Nós vamos desmontar todo um sistema que a gente estava se apropriando, que a sociedade brasileira estava se apropriando de forma benéfica, né, na última década. E a hora que você diminui essa condição, inclusive dos empregos, eu vou falar uma coisa aqui que nós vamos discutir no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, mas nós vamos discutir no próximo bloco. Eu tenho perguntas aqui do Éden, ou da Éden, Lourdes de Lima, de Juiz de Fora, e da Arlete Moisés Rodrigues, que relacionam a questão da Previdência com a questão da terceirização, que foi esse enorme golpe que os brasileiros trabalhadores sofreram ontem na Câmara dos Deputados com a aprovação de um projeto de 1998, de 19 anos atrás, tá certo? Fazendo a privatização de 100%, permitindo a terceirização de 100% das atividades laborais. É terrível. Mas eu tenho perguntas que falam, bom, mas se ao terceirizar eu vou ter menos contribuição para a Previdência, por exemplo, ou ao privatizar eu vou ter menos garantias trabalhistas e provavelmente menos empregos, o que piorará a situação da Previdência. Mas essa discussão, que inclusive articula esse novo desmonte, né? Tem o da proposta da Previdência, ainda não foi aprovado, mas tudo indica que será, e a da terceirização, que já passou na Câmara, já vinha do Senado, vai agora à sanção do Presidente da República. A gente já volta com essa importante discussão, não sai daí.